Olá, está no ar o Jornal das 5, o seu jornal do fim da tarde da Causa Operária TV. Hoje, eu, Matheus Vetter, e o companheiro Pedro Catelli, de Blumenau e Londrina, respectivamente, vamos abordar aí a situação política nacional e internacional do ponto de vista dos trabalhadores. Antes de iniciar, eu convido os companheiros a curtir e compartilhar esse link para que mais pessoas possam conhecer a nossa programação e, assim, ficar sabendo da situação política do ponto de vista revolucionário. E também convido a você a se inscrever em nosso canal. Caso não seja inscrito, se inscreva e receba todos os nossos vídeos assim que a gente estiver no ar. Também convido os companheiros a se tornar membro e contribuir com uma TV 24 horas no ar, uma televisão independente, defendendo os trabalhadores. E, se você ainda não conhece, acesse o site cotv.com.br e confira a nossa programação. Lá, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Também se inscreva no nosso site. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV que nos assiste. Gostaria de reforçar o pedido do companheiro Matheus, para os companheiros que estão assistindo se inscreverem no canal, darem seu superchat, comentarem, interagirem com o programa e também para conhecer o site da Causa Operária TV, que lá você pode ter acesso a todas as programações, todos os programas já gravados e também as notificações dos programas que saem ao ar, na medida que eles vão saindo ao ar, somente ativando as notificações para você ajudar a gente a superar esse bloqueio do YouTube que nos boicota aí, que não coloca notificações no sinal 24 horas do ar na Causa Operária TV. Exatamente. Bem, hoje o nosso tema central é a declama e a ação com Lula. Mas antes disso, a gente tem o balanço do coronavírus. Pelo que parece, após as eleições, após o Centrão ganhar, o coronavírus voltou para o Brasil. Hoje, com 5.911.758 infectados e desses 166.699 vieram a óbito. É a volta dos que não foram, Pedro? Nós tivemos aí um baixo índice de infecção do coronavírus, de mortalidade do coronavírus durante todo o período eleitoral. Inclusive, chegou a passar aí, por exemplo, na cidade de São Paulo, ficou 4 dias fazer o balanço diário dos casos de coronavírus, justamente no período eleitoral, alegando, como sempre, né, Matheus, problemas técnicos, problemas que não são de ordem política e nem econômica, o que a gente bem sabe, os comunistas, os marxistas sabem que não passa de um pretexto furado. Agora os casos estão ressurgindo, né, porque eles estão tendo que colocar todos esses dados dos dias anteriores nos dias que se seguem agora, mas o que se está vendo, na verdade, são os dados já de antes, que estavam sendo escondidos aí no período eleitoral, porque os governos de direita precisavam ser eleitos, e como eles não fizeram absolutamente nada na questão do coronavírus,
eles resolveram ir para o caminho mais fácil, né, Matheus? Que é o caminho da omissão, o caminho da falsificação dos dados, que é o caminho clássico da direita, o caminho clássico do fascismo. É o caminho da falsificação dos dados. A partir do momento que você tem controle do aparato do Estado que controla esses dados, é muito fácil de manipular. Outra coisa também, nós temos um ministro que é um general ainda, né? É sempre bom ressaltar, o general Pazuello, no Ministério da Saúde. O que já coloca, digamos assim, em espera a falsificação, porque os militares eles falsificaram tudo durante a ditadura militar. Por que eles não iriam falsificar agora, que eles estão de novo em uma posição privilegiada dentro do aparato do Estado, os dados do coronavírus, que são dados do genocídio da direita golpista? Então, nós estamos vendo aí, milagrosamente, os dados estão saindo agora, porque agora a eleição já passou, né, Matheus? E o primeiro turno, o segundo turno, que é uma farsa, que o Partido da Causa Operária sempre denunciou essa aberração antidemocrática, que é o segundo turno. O segundo turno de 2 semanas já está praticamente garantido para a direita, né? Nós não temos bola de cristal aqui, mas na maioria dos lugares, dado aos números das eleições, a direita já está com uma larga e tranquila folga, além de dominar aí a economia local dessas regiões e também o próprio aparato eleitoral. Então agora dá para colocar, como era antes, a situação do coronavírus. Uma catástrofe total, né? E aí está saindo agora, depois de um mês aí na normalidade, parecia que o coronavírus tinha acabado, agora os dados estão voltando novamente à tona, como na verdade eles, na realidade, já estavam horríveis assim durante as eleições também. Exatamente. Cabe ressaltar sobre o segundo turno das eleições que isso daí vai ser uma esmagadora minoria das cidades, Pedro. São 57 cidades, se eu não estou enganado, do Brasil que vão ter segundo turno. Em todo o restante, embora, lógico, a maioria dessas cidades sejam cidades importantes do território nacional, como é o caso de São Paulo, o epicentro aí da América Latina do coronavírus, mas a esmagadora maioria do território nacional, os prefeitos já estão definidos. Então, o coronavírus voltar não vai impactar nesses municípios desse ponto de vista, do ponto de vista eleitoral. Agora tem uma matéria aqui da imprensa burguesa que ela destaca o seguinte, que o médico, o epidemiologista Paulo Lotufo, da USP, ele diz que o Brasil ele tem não é uma segunda onda, o Brasil não está preparado para uma eventual segunda onda, ou um agravamento do Covid-19. As pessoas estão cansadas da epidemia e relaxando nas medidas de prevenção, o que está provocando um aumento nos casos de contaminação por coronavírus. E festas natalinas exigem atenção. O problema, então, segundo a imprensa burguesa, Pedro, é os costumes da população brasileira. Não é que o Bruno Covas, em São Paulo, não testou a população, não investiu pesadamente na questão do combate à pandemia. E sim que a população está cansada da pandemia e por isso estão relaxando. Não é que a própria imprensa burguesa tirou um memorando, vamos assim dizer, interno, para se diminuir pela metade as notícias sobre o coronavírus, né, Pedro? Exatamente. É sempre assim, a culpa é do povo, né? Nunca é do poder público que não fez nada. Que fez foi muito pouco. Tivemos um punhado de hospital de campanha nas maiores cidades do país, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, que já foram totalmente desmantelados. É muito difícil saber se o Brasil está realmente numa segunda onda, porque a gente nunca saiu nem da primeira, para ser bem sincero. Né? Elas estão grudadas, elas estão intrínsecas.
Diante da crise, a política da direita é a mesma, repressão. A direita está aproveitando para intensificar a repressão e se esse negócio da segunda onda, se a gente vê muito nos jornais, é porque é uma orientação da burguesia para intensificar a repressão, como a gente já tinha visto na primeira onda de coronavírus, e os cientistas e os articulistas da burguesia, dos jornais burgueses, eles falam que é um problema de costume, quando na verdade é um problema de não ser normal e tratar a pandemia como se deve, de testar a população, de criar aí centenas de milhares de hospitais de campanha, porque é uma doença que ainda não tem cura, né? E isso não é falado na imprensa. Na verdade, a única coisa boa, eles falam assim: tá diminuindo a taxa de coronavírus, os dados vamos reabrir. A única política da burguesia é essa. E se for para fechar, é apenas para conter a crise, do ponto de vista imediato, para a população não explodir e aumentar os níveis da repressão, como a gente vê aí na foto de destaque, na foto que estava em destaque. Quem está cuidando do coronavírus para a direita é a polícia, né? Não são médicos, não são agentes de saúde, é a polícia militar aí que cuida, entre aspas, da população, reprimindo festas de jovens, reprimindo as chamadas aglomerações, inclusive em lugares até tentando dar um jeito aí de passar por cima dos direitos democráticos da população e tentar fazer um 190 aglomeração para a própria classe média histérica aí, denunciar a população que esteja aglomerada em pontos de ônibus e manifestações e coisas do tipo. Quer dizer, a única política da direita é uma política reacionária que não combate o coronavírus e culpa o maior, o maior esmagado pelo coronavírus, que é o povo trabalhador, né? Que trabalha ainda, vai aos locais de trabalho em ônibus aglomerados e trabalha em postos aglomerados. Né? Que a gente, a pequena burguesia sabe que são pessoas quase que juntas ali, quase que costuradas juntas em um mesmo posto de trabalho. Né? E com tava falando aí, eu lembro disso, tem que ter ventilação, não sei o quê. O pessoal acho que nunca entrou numa fábrica e viu como é que é, porque não tem nenhuma ventilação em fábrica, não tem nenhum distanciamento em fábrica. O que tem em fábrica são trabalhadores aglomerados e pegando coronavírus. Um dos grandes exemplos disso daí é a situação dos frigoríficos, que parece que a esquerda pequeno-burguesa fecha os olhos, né, Matheus? Exatamente. E além de tudo isso, né, Pedro, cabe ressaltar que a gente tem a subnotificação. Há vários indícios aí de resultados que não chegam a ser computados, né? O governo Bolsonaro, nesse sentido, e os governadores acompanharam, fizeram várias maneiras para distorcer os dados, né? Então, a situação ela é muito pior do que ela parece e cabe a gente organizar a população para enfrentar tudo isso, porque se manter o governo Bolsonaro aí, nitidamente a situação só vai piorar para a população. Bem, já que a gente está falando da escória humana, que é a extrema-direita, do Sérgio Camargo, que quer colocar militares e policiais em lista de homenagens a negros. Relação de nomes da Fundação Palmares pode perder integrantes como Gilberto Gil, Elza Soares, Zezé Mota e Martinho da Vila. Que tal isso, Pedro? Colocar aí as pessoas que são destacadas pela burguesia para reprimir a população negra como heróis da população negra. É uma piada de muito mau gosto, né? Nós estamos vendo de novo, é uma provocação do Sérgio, o capitão do mato da Fundação Zumbi dos Palmares.
ele colocou aí umas figuras meio que controversas. Ele tinha tirado já a Marina Silva, tal, tinha colocado o Mussum, umas coisas meio provocativas, mas que era até hilário. Agora ele tá querendo provocar mais, né? Porque agora ele tá querendo colocar os maiores algozes da população negra, que são os policiais militares, né? Tem várias figuras aqui que ele quer colocar, né, no documento. Quer retirar a Elza Soares, quer retirar. Bom, ele vai colocar algumas figuras que, na verdade, assim, ele quer tirar o Paulo Paim do PT, né? Quer tirar o Milton Nascimento, o Martinho da Vila, e colocar no lugar o Pixinguinha, que não é. Ele primeiro começou aí, querendo colocar o Pixinguinha, o Mussum, o Wilson Simonal, Luiz Melodia, o atleta João Pulo, e agora ele viu que não fez nem cosquinha na esquerda, né? Isso daí, no final das contas, é bem irrelevante. E agora ele quer homenagear torturadores, né? Ele quer homenagear os algozes aí da população negra. A instituição, na verdade, que quer fazer aí um banho, que faz, né? Um banho de sangue da população negra, para para celebrar o Dia da Consciência Negra, né? Com muita bala na, na nuca, que é o que a política desse cara, que é um nazista, né? Esse Sérgio Camargo aí, pretende para a população negra. O movimento negro deve se mobilizar aí contra esse Sérgio Camargo. É uma escória na Fundação Zumbi dos Palmares, é um nazista, é um inimigo dos negros, que em um primeiro momento tentou fazer uma provocação do tipo, um tipo cômica, né, de mau gosto, e agora já está partindo aí para uma verdadeira ofensa histórica contra o povo negro, né? Porque colocar policial militar, seja de qual cor, na lista da Fundação Zumbi dos Palmares é um escárnio. Exatamente. Agora, cabe ressaltar que isso daí é uma política também que ela ataca diretamente a população negra quando a gente tem um governo fascista, Pedro, que tem a população negra como uma vítima, né? É uma forma também de eles querer levantar a moral da própria polícia, peça de propaganda dos polícias. A gente vê que o governo Bolsonaro ele trabalha nesse sentido de mobilizar a polícia para suas vezes. Esse Sérgio Camargo, como o Pedro falou, a organização, os movimentos negros devem se organizar, chutar esse fascista de fora da Fundação Paulo, que nem, vamos dizer assim, nem com o nome da ação que ele defende. Zumbi dos Palmares deve estar se rendendo no túmulo, se é assim a gente pode dizer, né, Pedro? Falando aí da escola humana brasileira, tem uma ação que chama repercutiu bastante Obama, né? A matéria aqui do IG, Obama e a propina dos bilhões de Lula. Em entrevista ao programa do Bial, ou seja, a Rede Globo, ex-presidente norte-americano diz que não sabia dos casos de corrupção envolvendo o ex-presidente Trump. Pedro Bial perguntou a Barack Obama se ele se decepcionou com Lula. Ele respondeu: com os relatos de corrupção que surgiram na época, eu não sabia de todos eles. Cabe ressaltar que o Barack Obama, ele escreveu no livro dele de memórias, que saiu há semana, eu acho, o seguinte, 3. Ex-líder sindical, grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão
por protestar com o governo militar e eleito em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa 2 bilhões. A gente estava falando de um negro aí que serve aos bancos, à burguesia. Aqui está outro, né, Pedro? O interessante é que recentemente o Lula, inclusive, comemorou a vitória do Partido Democrata, qual o Obama faz parte, né? Primeiro que gostaria de explicar o título do programa, que é o seguinte: por que enfeite de Biden? Porque o Obama, ele, diferente do que a gente pensa, que o vice é um cargo, digamos assim, figurativo, o Obama, no governo dele mesmo, né, supostamente, ele era o adorno do governo. Quem ditava a política era o Biden. E quem dita a política do Obama até hoje continua sendo o Biden. E agora a gente está vendo, né? O Obama, isto é, o Biden, lançou um livro aí, né? Digamos assim, o, o Capitão do Mato da Casa Branca lançou um livro. E nesse livro ele deixa bem claro qual que é a posição do imperialismo sobre o Lula, né? Que é que o Lula é um bandido. Aqui, inclusive, ele até, digamos assim, ele até, é, ele até, ele até, ele até aumenta um pouco, né? Que ele fala assim: circulavam boatos de clientelismo governamental. Quer dizer, o ex-presidente dos Estados Unidos falando de clientelismo governamental, mas tudo bem. Negócios por baixo do pano e propinas na casa dos bilhões. Não é, ele não está falando que ele se decepcionou com o Lula por causa de um triplex. Ele está falando aqui que o Lula é um grande mafioso internacional. Constava também que tinha escrúpulos de um chefão de Tamarhal. Isso aqui, na verdade, essa empresa, na verdade, tem ligações com o Partido Democrata. Essa história aí tem mais ligações com democratas do que com o PT, né? Mas, enfim. O que ele está falando aqui é que o Lula ele é muito mais bandido do que a imprensa brasileira coloca. Para o imperialismo, e essa é a orientação desse trecho, o ataque ao Lula deve ser 1000 vezes pior. Deve ser uma denúncia da casa dos bilhões, de propina, de coisas escandalosamente grandes. Isto é uma orientação para botar o Lula de volta na cadeia. E quem está falando isso é o Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Figura aí, nessa altura do campeonato, que tem um certo destaque, inclusive, em relação ao novo governo dos Estados Unidos, que é o Biden. E o que o Matheus colocou é bem interessante, porque o Lula, a Dilma, várias figuras do PT, principalmente da cúpula do PT, e a gente pode colocar até boa parte do nacionalismo burguês da América Latina, elogiou a vitória do Biden. Por incrível que pareça, um dos únicos que não elogiou foi o obreiro lá o presidente do México, que demorou, até porque ele está mais sob pressão ali dos democratas, né? Ele é bem vizinho dos caras. E
E o Lula foi uma das pessoas, o Evo, o Alberto Fernandes, etc., foi uma das pessoas a elogiar o Biden assim, no meio do impasse. E tá aí o troco. Tá aí a moeda de troco que o imperialismo dá para quem tenta passar uma imagem bonita para cima deles. Eles não. O imperialismo, isso já foi dito várias vezes na Causa Operária TV, não tem amigos. Você pode ser bonzinho com eles, você pode ser pano de chão deles, você pode tomar um café com eles, brindar com eles, e você recebe em troca um golpe de Estado e uma prisão política. Exatamente. Bem, antes de a gente continuar sobre esse tema, Pedro, eu gostaria que a gente saudasse com os companheiros do chat. A nossa audiência está boa, por sinal. Os companheiros aí, obrigado pela audiência. O companheiro Freitas, Rude Pride, Jesus era humano, deu um super chat, Pedro, muito obrigado. Sou eu, Daisy, para que postar só tem do Face, também deu um super chat, muito obrigado. Cecília Maria, um super chat, muito obrigado, companheiros. Edvard da Rocha Teco. Sou eu, também deu um super chat. Lili Marx, Ernesto Filho, também contribuiu com um super chat. Muito obrigado, companheiros, é isso aí. Contribuam com um exemplo, compartilhem. Vamos fazer a Causa Operária até chegue aos 100 mil inscritos esse ano. E sim, rumo a 1 milhão, rumo ao maior canal de esquerda partidária, né? Isso a gente já do YouTube. Bem, ainda sobre o Obama, vocês estão ouvindo? Pode falar, Matheus. Acho que travou. Bom, travou. Acho que travou um pouco a transmissão, perdão, companheiros. Bom, continuando aqui no caso Obama, é engraçado que a matéria da da Folha Golpista de São Paulo, ela colocou sobre o Tammany Hall, né, que é que o que o Obama cita na carta dele, na carta, né, no livro, e a Folha explica qual que é desse negócio. Ela fala o seguinte: citado por Obama na passagem sobre o brasileiro, quer dizer, o Lula, é uma organização política fundada no fim do século XVIII e associada à corrupção e abuso de poder de meados do século XIX até o início do século XX em Nova York, com forte influência no braço local do Partido Democrata. Quer dizer, tem mais a ver com ele do que com o Lula, né? O Trotsky já falou em algumas passagens que quando você acusa uma pessoa, você está falando mais de si próprio do que do acusado. E isso aqui tem a ver com essa afirmação, porque quem extorque milhões, quem invadiu países para tirar todos os recursos do país, quem invadiu a Síria, quem quis dividir o Iraque, quem acabou com o Afeganistão, quem transformou o Iêmen num pântano, foi um pouco Obama. Mais do que qualquer outro. Também foi imperialismo francês, alemão. Inclusive, tem uma passagem interessante que o Lula
Ele é o ex-sindicalista bandido, né? O pobre que não pode ver dinheiro, que já quer roubar na passagem do Obama. Mas a Merkel, Matheus, a Merkel é maravilhosa, segundo o Obama Biden aqui. No livro, o Obama, ele elogia a Merkel. Olha só, a Merkel que fez a Grécia passar fome, que coloca os países do leste europeu em estado de emergência o tempo todo, é uma pessoa maravilhosa. Agora o Lula, a pessoa mais popular do país, é um vagabundo criminoso. Segundo o maior vagabundo criminoso que governou os Estados Unidos de 2009 a 2016. É uma coisa assim incrível. E ainda vem na Globo, que é um braço direito desses caras, para falar barbaridades para o povo brasileiro, para ofender o povo brasileiro. Porque o que ele está fazendo aqui é uma ofensa. Não é nada mais, nada menos. Aqui o Jesus era humano cita uma frase do Che que deveria servir de lição para toda a esquerda, que é que não se pode confiar no imperialismo nem um tantinho assim, nada. Que agora, na vitória do Biden, parece que todo mundo citava essa frase antes, mas agora com o Biden parece que esqueceram que o Biden é um imperialista, né? Exatamente. Bem, você destacou aqui também, Pedro, uma matéria do 247, onde o Celso Amorim, ele comenta esse problema. Ele fala o seguinte: Obama é superficial e fez comentários levianos sobre Lula. Disse Celso Amorim, que também disse que a relação com Bush foi melhor. Por que você destacou essa matéria aqui, hein? Essa foi uma das matérias que chamaram a atenção, né? Bom, primeiro que tem é uma crítica bem superficial do Celso Amorim, né? Leviano é pouco para o que o Obama fez, mas era aí para ver também um pouco da reação da esquerda, né? Hoje eu tive a oportunidade de ver pessoas da esquerda falando que a crítica do Obama nem era tudo isso, que a crítica do Obama é normal, é coisa do Obama, tal. Não, não dá para aceitar isso aqui. Eles estão falando que o Lula deve ir para a cadeia de novo. Não dá para aceitar isso aqui. É a política externa do Biden que vai ser aplicada no Brasil. Não vai ser um triplex. É uma propina de bilhões, quer dizer, tem que ir na ofensiva. O Moro fez pouco. Não é leviano, é criminoso. Não é que é superficial, na verdade, é uma política profunda. É desestabilizar a única saída que os trabalhadores têm para a crise, que é a candidatura do Lula em 2022. E elogiar a Merkel e denunciar um absurdo desses para cima do Lula já mostra aí para que lado vai o imperialismo, né? O imperialismo vai querer fazer o que for possível para não colocar Lula no pleito em 2022. Eu acho que, diante dessa ameaça, porque isso não é uma ofensa, isso é uma ameaça, a esquerda deve fazer um amplo movimento pela candidatura do Lula em 2022, com a palavra de ordem Lula candidato, Lula presidente. Porque tem muito também de anulação, anula STF, não sei o quê. Tem que ter uma palavra de ordem política.
tem que ir para cima do imperialismo, tem que ir para cima do Obama. A única força que é capaz de ir para cima do Obama são os trabalhadores brasileiros. Exatamente. Bem, voltando aqui para a situação nacional, tem uma matéria sobre o Amapá. O Amapá ainda está sofrendo um apagão, Pedro. A empresa aí que detém a concessão no estado, né? Ela demorou quase um ano para arrumar um dos transformadores. A empresa responsável pela subestação em Macapá, que pegou fogo e causou um apagão em praticamente todo o Amapá, levou quase um ano para enviar um transformador que estava inoperante para conserto. Com problema desde dezembro de 2019, o contrato de reparo do equipamento foi assinado em setembro, mas o transporte do transformador até Santa Catarina, onde será feita a manutenção, começou apenas no último dia 15 de novembro, ou seja, nesse domingo. Está aí o resultado da privatização da energia. Está aí o resultado, em última instância, Pedro, do golpe de Estado praticado pelo próprio governo Obama, que a gente estava falando agora há pouco. Essa é a política do Obama, do Biden, do Bush para o país, né? O povo não tem direito nem à energia elétrica. O Amapá é uma catástrofe gigantesca para a população brasileira. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é menos do que barbárie seria um elogio para o que está acontecendo no Amapá. O Amapá, como a gente já destacou em alguns programas anteriores, é um estado muito sofrido, muito atrasado. A própria Federação Brasileira oprime o estado do Amapá. O Amapá é uma fazenda de latifundiários. Mas isso aqui é menos que... Isso aqui a barbárie é elogio mesmo. A empresa que cuida, entre aspas, né, que detém o monopólio do Estado é uma empresa privada, é um monopólio alemão que chama Gemini Energy. Nem português é o nome, Matheus. E ela detém 85% da participação de linha. E quase 15% só 15% é estatal, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Quer dizer, 85%. 85% de lucros da empresa. Isso aqui é absurdo. Inclusive, essa empresa não vai restabelecer a energia no Estado. É preciso deixar claro que se for depender de uma empresa que nem essa, o povo do Amapá nunca vai ter energia elétrica mais, vai voltar à Idade Média, como já está voltando nesses dias. E é necessário ter uma política clara, inclusive para esse problema do Amapá. A política em relação ao Amapá é muito simples. É necessário reestatizar todo o sistema de energia elétrica. Não tem outra saída para a população senão tirar das mãos dos alemães o controle sobre a energia do estado do Amapá. Porque continuar deixando na mão dos alemães e botando para a Eletrobras, como o governo Bolsonaro fez, botando para uma empresa nacional consertar, digamos assim, você pagar de trouxa para o imperialismo internacional, para o imperialismo mundial. Você precisa de uma luta aí, e é absurdo que a esquerda não diga isso, para estatizar. Nem discurso no Congresso eu acho que estão fazendo sobre isso, que é extremamente estúpido. Precisa tirar da mão dessa empresa.
para reestabelecer o funcionamento do Estado do Amapá. Nós estamos falando de um Estado da Federação Brasileira. Daqui a pouco Exatamente. é. Daqui a pouco é São Paulo, daqui a pouco é Rio de Janeiro, daqui a pouco é Minas Gerais, entendeu? Cabe ressaltar que isso desse século, São Paulo vivia apagões, né, Pedro? Fruto aí justamente do governo FHC, os famosos blackouts, né? Deixava São Paulo e boa parte do território nacional durante horas a fio sem luz. Isso daí é o resultado das privatizações, é o resultado da política do imperialismo. Só que tudo vai melhorar, Pedro, porque houve as eleições municipais. A esquerda saiu fortalecida. Tanto é que a gente pode ver aqui pelos números. Ó. O número de prefeitos militares cresce 39% nas eleições de 2020. Resultado mostra aumento no número de prefeitos diretamente ligado ao aparato de repressão em relação a 2016. O número passou de 36 prefeitos para 50, entre policiais, militares, ativos ou não, e bombeiros. Dentre esses, 3 ainda estão no segundo turno. Capitão Wagner, em Fortaleza, pelo PROS, delegada Daniele, pelo Cidadania, em Aracaju, e em Belém, o delegado Euxi, do Patriota. Tá bom ou quer mais? Bom, tá aí, né? A vitória da esquerda. Não teve vitória da esquerda coisa nenhuma, né? Toda a esquerda perdeu. O PSOL ganhou uma esmola aí, 4 prefeituras, inclusive uma é um latifundiário. E a gente tem aí um número de 40% das eleições de militares. E não é militar soldado das Forças Armadas, porque esse daí não pode concorrer à prefeitura. É policial militar, que é os mesmos que o Sérgio Camargo queria colocar na lista lá de grandes figuras do movimento negro. É um absurdo. Isso aí mostra que nós estamos vivendo numa verdadeira ditadura que se aprofunda do regime. O delegado Kill. Eu amo o Paranavaí, não ama nem a mãe, entendeu? Mas é isso. Não... Pode falar, Matheus. Não, não, tava indo do camiseta do cidadão ali. Cabe ressaltar que Depois que esses vê, daí, né, Pedro, a grande maioria, inclusive, é da extrema-direita. Porque esse pessoal que foi eleito que foi colocado do aparato de repressão, que foi colocado pela esquerda, passou muito longe de ser eleito, né? Porque vamos e viemos. Se você tem uma direita, uma extrema-direita puro sangue, estilo esses policiais da extrema-direita, por que você vai votar numa falsificada estilo a candidata do PT em Salvador, não é mesmo? o primeiro é mais original, né? O primeiro mostra da onde veio. Pode falar mais coisa, porque assim, uma delegada do PT não faz muito sentido, né? Agora uma delegada do PSL, do DEM, do PL, né? Do Republicanos, que é o partido mais monarquista do Brasil, por incrível que pareça, que tem esse nome. Você vê que também a sigla não vale nada, né? Democrata, republicano, não faz o menor sentido. Mas enfim, esses partidos fascistas, nazistas de extrema direita, eles que agrupam esses militares. É uma vitória da extrema direita essa daí, né? Por incrível que pareça, o bolsonarismo não, não foi derrotado nas eleições, porque o fascismo não é derrotado nas eleições, a esquerda precisa aprender com a realidade e com um pouco de história também, que não funciona assim.
teve uma vitória do Centrão, que é a vitória dos que não tem votos, e a esquerda ganhou uma esmola, e tá feliz com a esmola, né? Sol 4 prefeituras, PCdoB um punhado aí, menos ainda do que o PSOL, um segundo turno outro, o PT diminuiu drasticamente, quer dizer, saiu toda a esquerda saiu perdendo e tá comemorando, né? É incrível a capacidade de animar a tropa para a derrota. Exatamente. Bem, para finalizar aqui, Pedro, tem a notícia que o PT anunciou apoio a Eduardo Paes no segundo turno no Rio de Janeiro. Na noite dessa terça-feira, o PT do Rio orientou a militância a votar contra Marcelo Crivella. Então, o Eduardo Paes aí é do DEM, né? E o Marcelo Crivella é do Republicanos. Segundo o Weston Quaquá, o que disse que não deveríamos lutar pela liberdade do Lula, ele afirma o seguinte: segundo turno é para votar contra, não a favor. E decidimos não ao Crivella. Ou seja, é aquele negócio, o segundo turno é para orientar os trabalhadores a votarem em quem eles não querem. O segundo turno serve para isso. E entre o Eduardo Paes, que é um bolsonarista, inclusive tem imagens dele aí com o Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, e o Marcelo Crivella, o PT caiu no negócio do o mal menor. Será que esse mal é menor mesmo, Pedro? Com certeza não, né, Matheus? É o mal pior, vote no mal pior. É a propaganda estranha. O PT aí, ele resolveu imitar o PSOL, né? O Quaquá aí, golpista, sentiu inveja do Freixo, né? O Freixo declarou primeiro do que ele, que ia votar no candidato do DEM, do Rodrigo Maia, do cara que chora quando rouba a população brasileira. E agora tá aí o resultado, né? A eleição ela vem para trazer um redemoinho de desorientação política. Parece que todo mundo fica louco. E o pai sai aí como um combatente, um guerreiro alado contra o fascismo, né? O que é um absurdo. Esse país aí é ligado com os piores, aí sim, os piores criminosos do Rio de Janeiro, o tráfico de armas, a alta cúpula do tráfico de drogas, e aí a gente vê a esquerda a reboque de uma figura nefasta como essa daí. E daí do outro lado tem outro demônio que é o Crivella, que tem mais demônio, né? Mas o Paes é um demônio também, só que daí ele tem. Você tem que olhar um pouquinho mais. 3 segundos você olha e você consegue ver que ele é um demônio também. Só que a esquerda não olha, parece que não olha nem 3 segundos pra cara do cara. Não, finge que não vê, né? Mente descaradamente falando que ele é uma vitória da democracia, sendo que é um golpista, um safado. É a imitação do PSOL, né? O PT tá apoiando o Boulos em São Paulo e agora tá tendo umas posições políticas muito parecidas durante a eleição também. Exatamente. Bem, essas e outras notícias, companheiros. Pode falar, Só Pedro. para finalizar, Matheus, queria colocar aqui pro o pessoal que tá ouvindo a gente, se o PT apoia o DEM no Rio de Janeiro, por que não tá apoiando o PSDB logo em São Paulo? Por que o Boulos? Não faz sentido, né? Exatamente. Bem, então, companheiros, esse foi o Jornal das 5. Você vai ficar logo a seguir com a reprise do programa Tição, programa de Pedro, de Preto, de Pedro, programa de Preto, com a democracia corintiana, o ex-jogador Vladimir. Você acompanha o J5 todos os dias, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, e às quartas-feiras você acompanha a nossa bancada, o companheiro Pedro e eu, noticiando os fatos relevantes da classe trabalhadora do Brasil e do mundo.
Então fique com a gente na Causa Operária TV, contribua. Para saber mais informações, também acesse o Diário Causa Operária. Quer dar uma saudação final, companheiro? Eu queria saudar aí novamente os companheiros que deram superchat, que interagiram bastante com a gente aqui no, no chat. Vários companheiros apareceram aqui falando para fuzilar a burguesia, denunciando os crimes do Obama. É isso aí, companheiros, contra o imperialismo. E continuem aí com a programação da Causa Operária TV e continuem dando seus superchats, suas contribuições e acessem também o Diário Causa Operária, que vai ter notícias sobre todos os temas que a gente falou aqui amanhã online. Bom, obrigado. Tchau.